A Carol e eu temos outro assunto agora que merece a sua atenção. É o abandono de idosos. O tema voltou a ser discutido depois que uma senhora francesa foi deixada pelo filho no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Estas imagens são registros de um drama de família que se transformou num episódio internacional. A francesa Johanna Gundula Lechner-Tran, de 77 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao lado de 2 filhos, o mais novo de 35 anos e o mais velho de 43, uma pessoa com deficiência. Essa senhora, idosa, com cadeira de rodas, e o filho dela, que tem um síndrome de Down, estavam viajando da Bolívia para ir para a Rússia, com o filho mais velho, através de Guarulhos e de Doha. Os 3 vieram da Bolívia, mas de repente o caçula desapareceu. A idosa e o filho foram impedidos de seguir viagem porque ela tinha uma trombose na perna, o que poderia levar à morte em pleno voo. Trombose é o sangue que coagulou dentro do vaso. A gente pode ter trombose venosa, que é a mais comum, onde o sangue coagula dentro das veias profundas, normalmente da perna, ou trombose arterial, onde o sangue vai coagular nas artérias. Quanto mais idoso ou quanto mais doenças associadas, às vezes ela pode ter diabetes, hipertensão ou alguma outra doença associada, acaba aumentando o risco dessa trombose piorar durante o voo, principalmente se ela não estiver medicada, e aí sim tem um risco importante dela ter uma embolia pulmonar. Mãe e filho passaram uma semana inteira aqui no aeroporto. 5 dias dormindo no hotel, próximo ao desembarque, com diárias custeadas pela própria passageira francesa e pela companhia aérea. E os outros 2 dias dormindo nos bancos dos passageiros. Mesmo com a dificuldade de andar por causa da perna, a idosa se recusou a sair do aeroporto para receber cuidados. Determinada, ela queria seguir com o filho para o destino que havia escolhido: a Rússia. A francesa ainda tentou argumentar. Conseguiram para mim um médico que eu acredito que seja francês. Ele falou comigo por telefone e eu percebi que ele não gosta da Rússia. Mas isso não tem nada a ver comigo. Nós temos vistos para a Rússia, nós temos dinheiro suficiente, passaporte franceses novos, nós temos tudo. E eu preciso agora dessa autorização médica para viajar e ele não quer dar. Sem ninguém para pedir ajuda, a francesa e o filho contaram com a solidariedade dos funcionários do aeroporto e do hotel, que compraram até comida para os 2. Nossa equipe queria entender o que fez o filho mais novo deixar a mãe e o irmão mais velho com síndrome de Down no aeroporto e voltar para a Bolívia. Tentamos contato com ele, mas o rapaz não atendeu. Chama até cair. A passageira e o filho foram levados para este hospital, próximo ao aeroporto. Acionado, o consulado da França convenceu os 2 de que o melhor seria voltar para casa. Ajuda ela para achar essa saída positiva, que é a repatriação, por conta da ajuda do Ministério das Relações Exteriores da França, e depois ser acolhida para o filho dela lá em Paris. A pedido do consulado, mãe e filho vão continuar aqui no hospital até a viagem de volta para a Europa. O caso da francesa reflete uma situação cada vez mais comum e preocupante no Brasil: o abandono de idosos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, todos os dias, 2 pessoas com mais de 60 anos são deixadas em algum hospital público do país. O paciente chega para cuidar da saúde, recebe alta, mas ninguém aparece para buscá-lo. Em 2023, foram mais de 20 mil denúncias de abandono pelo Disque 100. É um salto impressionante de 855% se comparado aos números de 2022. Dados do IBGE mostram que hoje, cerca de 10% da população brasileira tem idade acima de 65 anos. E nos próximos 5 anos, o país deve ter mais idosos que pessoas com idades entre 0 e 14 anos.
Esta advogada explica que abandono de idosos é crime, mas dá uma dica para quem já está ou caminha para a velhice. Dá para prevenir problemas futuros. Existe uma escritura pública que você faz em cartório, que chama diretivas antecipadas de vontade, que é como se fosse, tem gente que chama de testamento vital, que é o quê? É um documento que você vai lá, fala para o tabelião, eu gostaria de, caso eu não tenha capacidade de manifestar a minha vontade, seja por uma doença, seja por um acidente, eu quero fazer o quê? Como eu quero ser tratado, se eu quero ir para o hospital A, B ou C, se eu quero ficar internado na minha casa, se eu quero ir para um lar de longa permanência, que é como a gente chama hoje o antigo asilo. Em meio a tantas narrativas de desamparo e abandono, surgem também histórias que trazem esperança e mostram a capacidade humana de solidariedade e amor incondicional. É o caso de Dona Cotinha. Essa senhora toda fofinha tem uma história que começou de forma trágica. 2 crianças sofreram um acidente numa rodovia próximo de Araraquara. Foi levada para o hospital e o irmãozinho, que o pessoal fala que era uma criança de 4 anos, faleceu e a menininha sobreviveu de 10 anos e ficou no hospital. A menina se recuperou, mas com sequelas cognitivas e uma cicatriz profunda na cabeça. Nunca foi procurada por familiares. Sem identidade, sem sobrenome, ela ganhou no hospital onde passou a morar o nome carinhoso de Cota. Ela morou mais de 50 anos no hospital e foram cuidando dela como paciente e depois como moradora. Cota, ou Cotinha, como passou a ser chamada, vivia pelos corredores do hospital, ajudava a arrumar os lençóis, levava água para os pacientes, entre outras tarefas. E foi lá que ela conheceu a Gláucia. Sabe, foi uma coisa muito incrível, porque foi meu primeiro emprego no hospital. Então eu estava tudo assim, meio assustada. De repente eu olho assim, no fundo a Cota limpando mesa. Eu senti uma coisa, tipo, muito gostosa. A Cota passa uma coisa muito gostosa, sabe? Uma paz, sabe? Por ela ter o símbolo de criança. As 2 novas amigas nem imaginavam a notícia que seria anunciada pela direção do hospital. O hospital anunciou que ia fechar. De repente, a gente estava numa reunião, eles falando para a gente parar de trabalhar, e a Cota estava sozinha num hospital, esperando alguém buscar ela. E a polícia foi buscar ela. Levou ela para um abrigo. Foi nesse momento que Gláucia decidiu agir. Falei assim, gente, eu tenho minha filha pequenininha, até se Deus quiser o hospital voltar, a Cota pode ficar comigo. Como que eu faço para... Aí o pessoal fala, fala com tal pessoa, tudo. Se não fosse eu na vida dela, quem que iria cuidar dela? Ela ia ser levada para um abrigo. E aí ali que eu decidi ficar com ela, com todas as dificuldades que a gente teve. Eu falei, eu não tenho coragem de abandonar ela. Desde então, a vida das 2 mudou. Cota foi adotada, ganhou sobrenome, um quarto cor-de-rosa, uma geladeira só dela, uma casa cheia de bonecas e uma irmã, a Emily. Já Gláucia ganhou uma nova filha. Ela esperou mais de 50 anos para ter uma mãe, sabe? Eu penso muito nisso, sabe? Que ela, quando ela tinha 30 anos, eu nasci. Então, olha como que as coisas Eu acho que Deus colocou assim, na hora que eu nasci, falou, nasceu sua mãe, Cota. Vai demorar um pouquinho, Cotinha, mas sua mãe vai chegar. Entre bonecas, risadas e abraços, Cota finalmente encontrou um lar. E Gláucia, uma razão ainda maior para viver. A Cota trouxe amor, sabe, para mim. Sabe, eu olho para ela, eu agradeço muito a Deus por ela estar comigo. Eu sei que a Emily tem um mundo para fora para poder explorar. E a Cota só tem eu. Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que cuidar dela. Eu acho que essa é a missão que Deus me deu. Hoje eu sei o significado que eu vim para esse mundo, foi para cuidar da Cota.